Olá, pessoal. É com muita alegria que estamos hoje apresentando o projeto AMA, um projeto desenvolvido por um grupo de alunos, de 5 alunos da Faculdade de Medicina, que vocês irão conhecer daqui a pouco. Eu também, sou um dos integrantes desse projeto, do projeto AMA, e foi um projeto desenvolvido com muito carinho, com muita dedicação, e graças a alguns parceiros, esse projeto se tornou realidade. E nós estamos aqui agora para falar com vocês sobre esse projeto AMA. O projeto AMA, como todos nós sabemos, a importância do aleitamento materno, como é fundamental para as nossas vidas, para as vidas das nossas crianças, e é exatamente sobre isso que iremos falar dentro do projeto AMA, que é sobre o aleitamento materno. E para isso, contamos hoje aqui no estúdio da L4 TV, que é um dos grandes apoiadores do projeto. Estamos com pessoas ilustres que eu vou agora apresentar para vocês. Começar aqui, pelo meu lado, o Ricardo, que é o CEO da Bela Materna. O Ricardo, ele abraçou o projeto AMA e eu gostaria que ele falasse um pouquinho com vocês sobre a Bela Materna. Ricardo, conte-nos um pouco mais sobre a Bela Materna. Primeiro, obrigado pela oportunidade, uma honra estar aqui com vocês nesse projeto maravilhoso. E a Bela Materna nada mais é do que uma plataforma digital que une duas comunidades, uma comunidade de mulheres profissionais de saúde, com a comunidade de mulheres que precisam da informação, precisam do acolhimento, precisam de um carinho, porque a jornada de vida da mulher é uma jornada bastante desafiadora em vários momentos. E um desses principais momentos é o momento da maternidade e logo depois do aleitamento materno, que é um ato de amor, que é natural, mas não é fácil. E aí estou falando pelos relatos que eu ouço, obviamente, dentro desses 7 anos de Bela Materna. E a gente se propõe a ser uma rede de apoio digital, já que as mulheres hoje, cada vez mais trabalhando, cada vez mais longe das famílias, vivendo em cidade grande, perde aquela coisa do apoio, da rede de apoio que normalmente se tinha, e a gente vem para substituir isso através de acolhimento, através de informação e de apoio, e a gente hoje está contando aí com índices maravilhosos de aleitamento materno, mais do que a média nacional, no aleitamento exclusivo, enfim, é um dos KPIs principais para a gente manter a saúde aí ao longo de uma vida toda. Que maravilha, Ricardo. Nós nos sentimos honrados, Nós, como estudantes de medicina, nos sentimos assim honrados em ter esse apoio da Bela Materna junto ao nosso projeto AMA. Muito obrigado, muito sucesso aí para todos nós, nessa empreitada de melhorar cada dia mais esse processo do aleitamento, que é tão fundamental para as nossas vidas, Parabéns pelo projeto, conta com a gente. Muito obrigado, Ricardo. E agora, a doutora Nancy Utida, querida doutora Nancy Utida, uma médica ginecologista da Universidade de São Paulo, que está aqui conosco, e as nossas colegas estudantes de medicina, que nós iremos apresentar para vocês daqui a pouco, elas irão entrevistar a doutora Nancy Utida, essa ginecologista incrível, de uma capacidade incrível dentro desse processo. E eu até vou fazer essa pergunta também para a doutora Nancy. Nós convidamos a doutora Nancy para participar desse projeto. E eu fiquei assim impressionado a forma como ela se predispôs a nos conceder esse momento aí da agenda apertada, como também do caso do Ricardo, mas para que pudesse responder e compartilhar informações importantes sobre o aleitamento. E aí, doutora, por quê? O que o aleitamento materno como que você considera essa questão do aleitamento materno? E assim, como eu disse, fiquei impressionado da sua disposição e da sua vontade de vir até aqui. Ralf, é um prazer imenso estar aqui conversando com você. Eu, como ginecologista, para mim é uma honra discutir esse assunto, porque a gente sabe que a amamentação é algo a ser estimulado e, como o Ricardo falou, é um processo muito longo. Hoje, nas grandes cidades, as mulheres não têm rede de apoio, de acolhimento. Então, a gente discutir esse assunto e nesse projeto de vocês da faculdade é algo incrível. Então, muito obrigada, é uma honra imensa estar aqui.
Muito obrigado. Então, agora iremos iniciar as entrevistas com a doutora Nancy e com as nossas queridas alunas da Faculdade de Medicina, que irão chegar agora em poucos instantes. Nos aguarde. Olá, meu nome é Bárbara, eu sou estudante de Medicina e hoje eu gostaria de agradecer a doutora Nancy por estar conosco, por abraçar o nosso projeto AMA, que fala a respeito de amamentação. Olá, eu sou a Ana Paula, sou também estudante de Medicina e queria agradecer também a doutora Nancy por estar com a gente nesse projeto, né, e abraçar a causa sobre o aleitamento materno. Teremos mais 2 colegas que também depois continuarão a entrevista e é uma honra, doutora Nancy, poder participar. Ana e Bárbara, é um prazer imenso estar aqui, é uma satisfação grande falar sobre a amamentação, que é um tema super importante, como a gente sabe. Então, olha, muito obrigada por essa entrevista e estou aqui à disposição. A gente que agradece. A gente gostaria de entender, então, por que a amamentação é considerada um padrão ouro de alimentação para o recém-nascido. Então, Bárbara, exatamente. O leite materno é a alimentação ideal para o recém-nascido, porque ela tem todos os nutrientes de forma equilibrada, de forma ideal para aquele recém-nascido, e a gente tem benefícios tanto para o bebê, que é amamentado com leite materno, quanto a gente tem benefícios para a mãe. Do ponto de vista do bebê, a gente sabe que crianças que são amamentadas, elas têm menor risco de ter mortalidade infantil. A outra questão é que, como o leite materno, ela tem alguns fatores imunológicos, com isso o que a gente tem é uma proteção desse bebê. Então, o bebê que é amamentado, ele vai ter menos infecções, seja infecções respiratórias, infecções gastrointestinais, e também a gente tem benefícios para a mãe. Do ponto de vista da mãe, quando a gente tem uma mulher que amamenta, ela vai ter menos infecção, menos sangramento pós-parto, isso é o principal, porque quando o nenê suga, existe a contração do útero. E outras questões, assim, depois da amamentação, essa mulher vai ter menos risco de desenvolver câncer de mama e câncer de ovário. Então, são benefícios tanto para a mãe quanto para o bebê, e o contato mãe e bebê, ele faz com que haja uma vinculação entre os dois, e as mulheres que amamentam têm menor incidência também de ter depressão pós-parto. Então, são benefícios para todo mundo. Por isso, exatamente, Bárbara, que a amamentação é considerada padrão ouro. Entendi. E, doutora, qual que é a recomendação atual sobre a duração de amamentação? Então, os organismos internacionais, Ana, eles falam que a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, Unicef e aqui no Brasil, o Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria, dizem que a amamentação exclusiva, ou seja, só com leite materno, deve ser mantida até pelo menos 6 meses de vida. Então, esse é o ideal, sustentado por estudos clínicos. Então, até 6 meses, amamentação exclusiva. Depois dos 6 meses, pode haver a introdução dos outros alimentos e também de outros líquidos, água. E até 2 anos de vida, a gente sabe que há benefícios em se manter a amamentação. Então, quanto mais tempo esse bebê for amamentado, receber o leite materno, maior os benefícios. Doutora, uma dúvida que muitas pessoas têm, principalmente as mães, quais são os principais componentes do leite materno e as suas funções? Excelente, Bárbara. Como a gente tinha falado no começo, a amamentação materna é um padrão ouro porque ela tem exatamente a concentração e a composição que aquele bebê necessita. Então, nós temos entre os componentes principais uma parte proteica muito boa, e essas proteínas são de fácil absorção. Isso faz com que ele tenha um valor biológico muito grande. Além disso, esses componentes proteicos, a gente tem também fatores imunológicos, como imunoglobulinas, a gente tem caseína, que vai alimentar esse bebê. Então, da parte proteica, a gente tem também outros peptídeos, que são importantes para o desenvolvimento do bebê. A parte disso, a gente também tem no leite as gorduras, os lipídios, que são importantes para o desenvolvimento, principalmente desenvolvimento neurológico e desenvolvimento da parte visual. Além disso, a gente tem os carboidratos principalmente à base de galactose, então a lactose, que é o açúcar do leite,
E a gente tem também os oligosacarídeos do leite materno, cuja sigla em inglês é HMO. Esses HMOs, esses oligosacarídeos, eles servem também como prebióticos. E os prebióticos são que alimentam a microbiota intestinal, porque o bebê em formação, ele tem a microbiota, que são os micro-organismos que habitam o intestino, que eles são desenvolvidos nessa época. Então, os HMOs, eles melhoram a microbiota intestinal. Uma outra parte que a gente tem também são células do sistema imunológico, em especial macrófagos e linfócitos, que são esses compostos que estão também no leite materno. Então, nenhuma fórmula tem isso, né, Ana e Bárbara? Só no leite materno a gente tem essa composição. Que legal. E, doutora, a gente escuta, né, muitas mães falarem que às vezes elas têm pouco leite ou que o leite é fraco. Isso é realmente verdade? É comum? Ana, isso é um grande mito. Na verdade, assim, não existe essa questão do leite ser fraco ou de uma mãe não conseguir amamentar. O que existe é que a composição do leite, ela muda ao longo da mamada. O que acontece? No começo, o leite ele sai mais fluido, com mais líquido, mais aquoso. Por quê? É quando o nenê precisa mais de hidratação. E ao longo da mamada, a composição do leite acaba se modificando. Aí, no meio da mamada, o leite começa a ficar mais espesso, o que é normal. Então, essa percepção que o leite é fraco realmente é um mito. E a outra questão que você tinha perguntado é se tem mulheres que não produzem leite. E, na verdade, o que existe é que a produção do leite, ela é estimulada pela pega, pelo ato do nenê sugar. Isso faz com que o leite seja produzido. Então, dessa forma, não existe essa questão da mulher não produzir o leite. O que às vezes tem é má orientação ou quando tem horários muito rígidos. Então, por exemplo, a mulher que vai dar de mamar a cada 4 horas. Isso faz com que a produção não seja constante. Por quê? O que faz o estímulo da produção do leite é a livre demanda. Então, quanto mais o nenê suga, quando ele está com fome, mais existe a produção do leite. Então, realmente é um mito, Ana. Doutora, então aproveitando que você falou da pega, como que existe uma maneira correta da gente orientar essas mães, principalmente os primeiros filhos, né, que geram mais dúvidas, como orientar a pega corretamente e tem uma posição? Bárbara, na verdade, assim, a posição é a mais confortável para o bebê e para a mãe. Então, não existe uma questão muito rígida, a gente tem que ver como a mãe fica mais confortável. E em relação à pega, a boquinha do nenê tem que estar próxima do mamilo e o queixo, o rostinho do nenê virado para a mãe, com a boquinha aberta e o queixo encostando no peito da mãe. Com essa pega, o nenê consegue ter uma sucção adequada e durante a sucção não pode haver dor. Quando existe a dor durante a amamentação, quer dizer que a pega não está boa. Então, o nenê tem que estar confortável, a boquinha aberta, a suga vigorosa, e isso faz com que haja o estímulo da lactação e o bebê fica bem alimentado. Maravilha. Eu queria agradecer essa primeira parte, doutora, e agora a gente vai dar continuidade com os nossos dois colegas, né, que é a Mônica e a Uli, que também são estudantes de medicina, e vão poder fazer mais perguntas. Ai, obrigada, Ana e Bárbara, é um prazer estar aqui falando com vocês. Prazer, doutora Nancy. Meu nome é Mônica, eu estudo na AFAM, estou na 3ª etapa de medicina. Eu sou a Uli, estudo com a Mônica, também faço medicina, estou no 3º período da FAM. E eu queria saber quais são as principais intercorrências obstétricas que ocorrem na mãe no puerpério. Uli e Mônica, prazer aqui falar com vocês. Em termos das intercorrências mamárias que a gente tem no puerpério, então a gente tem algumas. Então a mais frequente é o engurgitamento mamário. O engurgitamento mamário o que é? É quando a mama fica muito cheia de leite, que as mulheres falam, o meu peito empedrou. O que é isso? É que o alvéolo onde está o leite ele ficou muito cheio e aí a mama fica dura. Nesses casos, a gente tem que fazer ordenha ou então sucção com bombinha para esvaziar aquela mama, que ela está tão cheia que aí deixa de produzir leite.
Uma outra coisa que pode acontecer quando você tem esse engurgitamento, você pode ter até uma fissura. A fissura no mamilo, que é muito frequente, ou traumatismo, é quando aquele mamilo começa a ficar rachado. Isso acontece principalmente na primeira gestação, quando aquele bico do peito, ou aquele mamilo, não está preparado. O ideal, nesses casos, é fazer um preparo prévio. Então, antes da mulher ter o nenê, já começar a preparar aquele bico e depois, assim, se começarem a aparecer as fissuras, fazer hidratação e higienização. Uma outra complicação que pode acontecer quando tem uma fissura é que haja a colonização por bactérias daquela mama. Isso é chamado de mastite. Mastite é inflamação, infecção da mama. Quando acontece esses casos, a gente tem que entrar com antibiótico, não necessariamente tem que deixar de amamentar. A gente estimula que a mãe, o quanto possível, ela continue amamentando. A gente dá o antibiótico que possa ser usado pela mulher que está amamentando. E em casos mais graves, essa mastite ela pode evoluir para um abscesso mamário. O abscesso, o que é? Uma coleção de pus que foi naquela mama que estava com a infecção, que você tem essa coleção e nos casos de abscesso, algumas vezes você tem que fazer uma drenagem. E aí a última complicação que é frequente também é a candidíase mamária. A candidíase é quando você tem a infecção por uma levedura chamada Candida albicans. Nesse caso, o que a gente faz não é suspender a amamentação, é dar um antifúngico, que pode ser ou por via oral, ou então a gente pode dar uma medicação tópica entre as mamadas, claro, na hora de mamar, faz-se a higienização do mamilo e a mãe pode continuar a amamentar normalmente, sem problemas. Ai, que interessante saber disso, doutora Nancy. Pensando nisso, tem alguma contraindicação? Alguém não pode amamentar? Mônica, a maioria das mulheres pode amamentar. Isso aí até um mito que dizem que tem mulher que não pode amamentar de jeito nenhum. Existem algumas poucas contraindicações absolutas. Entre essas contraindicações estão paciente HIV positivo com carga viral alta, porque nessas mulheres pode haver a transmissão através do leite do vírus HIV. Tem também uma outra infecção viral chamada HTLV1 e HTLV2. Esses vírus também eles podem passar pelo leite, então são casos de contraindicação absoluta. E também existe uma doença chamada galactosemia do recém-nascido. É uma doença extremamente rara, em que o recém-nascido, o bebê, ele não produz a enzima que faz a digestão da galactose. Então, esses são os casos de contraindicação absoluta para a amamentação. Os outros casos que a gente tem são de contraindicações relativas ou temporárias. Então, por exemplo, quando a gente tem algumas questões, medicações como quimioterapia, em que durante a quimioterapia a mãe não pode amamentar. Outras contraindicações temporárias ou relativas é quando tem herpes ativo no mamilo. Então, nesses casos, enquanto estiver a doença em atividade, a mulher não vai amamentar. E outras condições temporárias que a gente pode ter, então, por exemplo, quando a gente tem varicela próxima ao parto, a varicela é o vírus da catapora, quando é muito próximo ao parto, durante as lesões, as infecções, essa mulher não vai amamentar. Mas são condições mais raras, mais difíceis de acontecer, e a maioria das mulheres pode amamentar. Então, essas contraindicações são bem raras e contraindicações temporárias é só durante esse tempo com a indicação do médico, com o acompanhamento médico. Excelente. E como orientar essa nutriz ao retorno ao trabalho, mantendo a amamentação? Exatamente. Olha, Uli, isso tem que ser planejado. Então, enquanto a mulher ainda está de licença, e se ela quer amamentar até os 6 meses de vida, né, como a gente falou, é o ideal para esse bebê, ela tem que se planejar. Então, antes dela retornar da licença, o ideal é que ela já comece a fazer o armazenamento do leite. Então, ela vai fazer ordenha, pegar esse leite e armazenar. Esse leite materno, com as técnicas de higienização, em geladeira, ele dura até 12 horas. E em congelador, em freezer, até 15 dias, essa mulher ela pode usar esse leite. Então, estoca o leite, deixa o leite e
Quando a mulher voltar para casa, ela volta a dar o leite do peito. Além disso, aqui no Brasil, a gente tem a legislação que ela permite que a mulher que volte a trabalhar antes do nenê completar os 6 meses, que ela tenha 2 períodos de 30 minutos de pausa, e nesse período ela pode ou amamentar o nenê, ou seja, alguém leva o nenê lá no trabalho para ser amamentado, ou então a gente tem os casos que a mulher pode optar por ou tirar do leite nesses 30 minutos, fazer ordenha, ou então ela pode sair até 1 hora mais cedo do trabalho. Com isso, se a mulher se programar, ela consegue manter a amamentação exclusiva até os 6 meses de vida, que é o ideal, que a gente tinha falado. Ótimo. Muito bacana. E, doutora, existem situações especiais para a amamentação, como os prematuros? Ai, ótima pergunta, Mônica. O bebê prematuro, ele é o bebê que mais beneficia do leite materno, assim como os nenês que nascem de termo. O leite materno, ele previne, por exemplo, infecções gastrointestinais, que no caso do prematuro, ela é muito crítica, e também existe uma complicação chamada enterocolite necrotizante ou necrosante, que é uma complicação muito frequente em prematuros. Então, nesses casos, a amamentação materna, o aleitamento, ela é crítica, ela é crucial. Só que, qual é o problema do prematuro? Quando o neném nasce prematuro, o neném ele não tem aquela pega, ele não consegue sugar. Então, muitas vezes, esse bebê ele vai necessitar do banco de leite, porque a mulher ainda não vai ter a lactação da maneira adequada para alimentar esse bebê. Mesmo porque o bebê, o prematuro, ele tem muita dificuldade na pega e em sugar esse leite. Então, nesses casos, são feitas técnicas, como técnica canguru, para estimular o contato mãe-nenê, e além disso, a gente faz ordenha manual e estimulação exógena para fazer essa mama produzir leite. Então, sim, Mônica, exatamente assim, o bebê prematuro é um bebê que necessita muito do leite. Então, a gente estimula muito a amamentação, apesar das dificuldades. Sensacional esclarecimento sobre essa situação. Agora eu queria aproveitar e perguntar como lidar com mitos sobre a amamentação. Olha, Uli, tem muitas questões que o pessoal fala, assim, desde aquilo que a gente já falou anteriormente, do leite ser fraco, ou de mulheres que não produzem leite. Realmente tem muito mito, tem muita história que não corresponde à realidade. Então, a melhor forma da gente orientar as pessoas é com informação científica de qualidade, baseada em evidências, uma comunicação empática. Você tem que entender o lado do outro. E a questão é que a gente não deve fazer uma comunicação com julgamento da mulher, nem com culpabilização da mãe. Mesmo as mães que optam por ou não amamentar, ou por questões sociais ou econômicas, ou por opção própria, o nosso papel é orientar essas mães. Não é julgar, não é colocar culpa na mãe, mas ter realmente a comunicação empática, baseada em evidências, para tirar esses mitos que existem, mas, acima de tudo, fazer um acolhimento dessa mãe. Então, o mais importante é isso. Sim, o acolhimento é muito importante, né, doutora Nancy? E agora, para a gente encerrar, doutora Nancy, qual que seria a mensagem para os estudantes de medicina? Ai, Mônica, excelente. Mônica e Uli, vocês como estudantes, eu acho que a gente tem que ter esse olhar atento para dar a informação correta, fazer o acolhimento e principalmente a questão da multidisciplinaridade, ou seja, outras especialidades e também enfermagem, o próprio acolhimento de toda a equipe, não somente do médico, que eu acho que é o papel de todos. Então, principalmente para quem é estudante de medicina, ter na cabeça que o papel do médico é orientar, é acolher, é ter esse contato com a equipe multidisciplinar e, acima de tudo, a gente ter essa visão de acolhimento e de orientação, porque o ato de amamentar não é só uma questão biológica, ele envolve outros fatores, como sociais, como de contextos, de cultura. Então, não é só do ponto de vista técnico, biológico, científico, mas também entender todo o contexto. Muito obrigada, doutora. Foi um prazer tirar essas dúvidas com a senhora.
Eu acho que enriqueceu muito, né, o nosso conhecimento como estudantes de medicina e a importância desse conhecimento do médico para orientar a mãe. Foi uma honra realmente estar aqui falando sobre a amamentação. Num dia também tão importante em que o pai também está tendo agora a lei de maternidade, né? Perfeito, Mônica, Yuri. Muito obrigada por essa oportunidade. E, pessoal, assim, a amamentação, então, é um assunto muito importante e é muito legal a gente discutir isso e ter essa visão desde a época da graduação e daqui a pouco vocês, colegas médicas, vão estar colaborando com isso. Muito Então, obrigada. muito obrigada. Muito obrigada. Doutora Nancy, todos já agradeceram, né, imensamente, mas eu gostaria agora, né, encerrando aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa, né, uma conversa séria, importante sobre o aleitamento. Mais uma vez, em nome de todos nós, eu também, como estudante de medicina, integrante do grupo, muito obrigado pelo apoio ao projeto AMA, e nós esperamos continuar contando com você, né, para os próximos passos desse projeto, que eu tenho certeza que terá muito sucesso. Muito obrigado pelo apoio. Ralf, muito obrigada. Para mim é um prazer imenso falar sobre a amamentação. É um assunto muito importante e eu, como ginecologista, eu gosto demais desse assunto, então agradeço a você e aos alunos da faculdade por essa oportunidade. Obrigada. Tudo bem. Até a próxima, doutora Nancy. Até a próxima. Um grande abraço a todos vocês aí. Muito obrigado pela atenção, pela audiência.